O título da mensagem hoje é A Graça de Deus. Segunda Samuel, capítulo 9. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Seu servo. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um, filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Aonde está? E disse Ziba: Eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e trouxe da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temais, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que te teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa, tudo que eu tenho dado ao filho do teu senhor, trabalhar-lhe-ás a terra, e tu e teus servos já recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar falando sobre a graça de Deus. A palavra graça é favor imerecido. Ou seja, o que é favor imerecido? Algo que eu não mereço. Eu não merecia a salvação e Deus me deu em Cristo Jesus. A graça não é de graça. Eu falei hoje isso na escola de líder. Há uma diferença muito grande da graça para de graça. A graça não foi de graça. Quando uma pessoa diz assim, eu recebi algo de graça. Então, vem dessa raiz etimológica da graça de Deus. Eu recebi de graça. Quem te deu isso? Eu recebi de graça. E com isso, baratearam a graça conquistada na cruz do Calvário. Entenda, a salvação não é de graça. A salvação é pela graça. Há uma diferença muito grande. A graça nos arrasta, nos atrai, nos regenera para ter uma vida como a de Cristo teve aqui nessa terra. A graça nos deixa desejosos de santidade, de ter comunhão com Deus. A graça nos regenera. Quando nós somos alcançados pela graça, sentimos o desejo de abandonar tudo aquilo que Deus abomina. E procuramos todos os dias agradar a Deus. Esses são os incrementos da graça. Como disse o profeta, a senda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até o dia ser perfeito. O que a graça faz? A graça trabalha em nós somos uma pedra bruta, cheio de pecados, uma linguagem toda mundana, uma vida toda deturpada, depauperada, e a graça nos encontra, Deus nos salva, nos redime, primeiro processo, nos redime. Eu aceito Jesus como Salvador,
clamo pela graça, o sangue de Jesus me perdoa de pecado, então eu sou um homem ainda todo cheio de erros, todo problemático, cheio de conceitos errados acerca de Deus, acerca da igreja, acerca do que é família, acerca de tudo que é, tudo deturpado, e a graça vai me regenerando, me aprumando e me colocando, tirando coisas do velho homem, colocando no novo homem, e me aproximando de Deus. E todos os dias eu me sinto desejoso a caminhar nesse processo, porque isso tem agradado a Deus, e eu tenho sentido isso no meu coração. Esse é o sentimento de todas as pessoas que foram alcançadas pela graça. Quem está entendendo? A transformação paulatinamente, como a senda do justo que brilha cada dia até o dia ser perfeito. Quando que o dia vai ser perfeito? Quando nós formos para a eternidade. Aqui nós temos a obrigação de procurar ser perfeito todos os dias, mesmo sabendo que nós não vamos ser. A nossa obrigação é procurar ser. A graça, ela nos ajuda a nos aperfeiçoar. Como nenhum homem vai conseguir ser perfeito, deixa eu explicar para vocês o padrão de Deus para a salvação. O padrão de Deus para a salvação, Deus Pai, é a perfeição. Se você não for perfeito, você vai ser condenado. Antes que alguém me taque pedra, eu vou explicar. O padrão de Deus é a perfeição. Se você tiver um pecadinho, uma coisa de errado, você vai ser condenado eternamente. Deus, Ele é um Deus perfeito. E Ele não aceita nada. Ele não aceita o mínimo do que é a perfeição. E aí que entra a graça. Então, quem pode ser salvo? Deus, Ele entregou a lei ao homem no Sinai, não para nós vivermos agarrado à lei, mas a lei, os mandamentos, servem como um espelho. Então o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, escreve aos Coríntios, ele diz assim: vocês pensam que a lei me tornou um homem melhor? A lei jogou na cara tudo que eu sou de ruim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a perceber que eu estou frito, que eu estou dentro d'água. É isso que Paulo quis dizer. Ninguém consegue ser salvo obedecendo, observando somente a lei, porque você vai tropeçar em alguma coisa da lei, e Deus não aceita nenhum tipo de tropeço. O padrão de Deus é a perfeição. Então por que Deus deu o mandamento? Deus deu os mandamentos não para nos aperfeiçoarmos por força própria, mas para vermos como somos miseráveis e irreconciliáveis. Não temos como nos reconciliar com Deus por esforço próprio, nem dando sopa para alguém, nem atravessando uma velhinha no meio da rua, nada disso. Ninguém pode adquirir a salvação, nem com dinheiro, nem pagando, nem servindo aos outros, nem se tu acordar de manhã e ficar um ano no Himalaia só cuidando dos doentes e tudo mais. Eu vou ficar um ano para me redimir meus pecados. Ainda assim, isso não vai te salvar. A salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de homem. As obras, eu quero que vocês entendam, não salva o homem. O que salva é a graça. Mas uma pessoa salva, ela faz boas obras. Eu vou repetir. As boas obras não te salvam, porque o que te salva é o arrependimento do coração e reconhecer Jesus como teu Salvador. Só Jesus pode te salvar. As boas obras não te salvam, mas todo mundo que já é salvo já tem inclinação para fazer boas obras. O sinal de que você é salvo é o desejo de querer fazer boas obras. Esse é o sinal. Abandonar o pecado, isso não te salva. Você pode parar de fumar sem ser crente. Você pode parar de trair sua esposa sem ser crente. É só você trair uma vez e a tua esposa falar: se tu me trair mais uma vez, eu nunca mais olho na tua cara. Tu fica com medo, de repente tu pode te trair. Abandonar o pecado não vai te salvar. Agora, todo salvo abandona o pecado. Entendeu a diferença? E aonde que entra o padrão de Deus? Deus vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito.
Você não tem como ser salvo, você é imperfeito. Mesmo você lutando para fazer com a sua própria mão. O padrão de Deus é a perfeição. Se você for o cara, se você for bom, apóstolo, eu não minto. Glória a Deus. Eu não roubo. Eu fumo com meu dinheiro. Eu não faço nada que é errado. Eu sou melhor do que muitos crentes. Então tu vai para o inferno junto com esses muitos crentes. Porque a salvação não tem um paralelo. Eu nem sou tão ruim quanto fulano. Se você for bonzinho, mais bonzinho do que Madre Teresa de Calcutá, você vai para o inferno. Se você for pior do que Hitler, você também vai para o inferno. O padrão de salvação é Cristo. Eu tenho que ser igual a Cristo para eu ser salvo. O único que Deus olha para ele e é perfeito é Jesus. Pronto. Jesus olha, Deus olha para Jesus, Jesus é o único perfeito. Então como é que o homem pode ser salvo? Se você aceitar Jesus, Jesus passar a morar dentro de você. Jesus te torna perfeito junto com ele. Você vai fazer a obra, a graça, Jesus morando dentro de você, o Espírito Santo morando dentro de você, ele te conduz a fazer o melhor. E ele sabe o que é o teu melhor. Abandonar o pecado, viver uma vida de santidade, pedir perdão a quem você precisa pedir perdão, se consertar com quem você precisa se consertar, fazer o seu melhor. E aí, apóstolo, eu nunca vou conseguir fazer o meu melhor. Aí que entra a graça. Tu deu o teu melhor para se tornar o melhor. E o teu melhor ainda não é perfeito. Aí Jesus vem e cobre as suas imperfeições com o sangue dele e te torna perfeito nele. Por isso que o apóstolo Paulo disse: longe de mim querer me gloriar em qualquer coisa que não seja na cruz de Cristo, na qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí, o que é a graça, apóstolo? No dia do julgamento, Deus vai olhar para dentro de você. Se Jesus está contigo, tu está salvo. Porque tu está perfeito, porque tem alguém perfeito morando dentro de você e te redimindo. Se Deus olhar para você e você não tiver com Jesus, tu é condenado. Por mais que você deu sopa, vendeu tudo, apóstolo Paulo disse assim: mesmo que eu dê todo o meu dinheiro aos pobres, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não existir amor, eu nada serei. Se Deus não estiver morando dentro de mim, não me adiantou de nada. Quem está entendendo? Então já passou da hora de você dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É difícil ser salvo? Não. O problema é que existe hoje a super graça, a graça barata. O que é a graça barata? A graça barata é a que estão vendendo hoje em dia. Eu sou crente, posso ser crente tomando uma cervejinha. Porque a salvação, irmão, vem de Deus, não vem de homem. Eu não vou parar de beber para ser salvo, porque a salva é pela graça. Isso aí é a graça barata, barateou a graça. A salvação, eu vou ser salvo na porta do botequim. Eu vou ser salvo vivendo a vida que eu estou. A salvação, já que a salvação é de graça, então eu posso continuar com o meu pecado. No último dia da minha morte eu peço perdão. Aí tu deu uma volta, uma canhota em Deus. De Deus. Aí o apóstolo Paulo escreve assim aos Gálatas: não vos deixe enganar. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se o homem semear santidade, colherá regeneração e vida eterna. Se o homem semear pecado, colherá a corrupção e a condenação eterna. Tu acha, apóstolo, naquele último momento, lá no hospital, eu peço perdão e vou morar no mesmo lugar que o Senhor. Legal. Para uma pessoa que não conhece a Bíblia, para uma pessoa que foi escravizada em outra religião, para uma pessoa que não tem estrutura nenhuma bíblica, e eu chego para ele no hospital, e eu falo para ele: aceita Jesus agora. O cara se quebranta e aceita, ele está salvo. Não para você que conhece a palavra e já premeditou: vou tomar minha cervejinha, vou jogar no bicho. Ela fuma, ela bebe, ela joga no bicho. Joga essa nega no lixo. Joga no bicho. Toma cervejinha. Não. Tá dando ruim.
médico falou que eu tenho que fazer um remédio aqui, fazer uma ultra aqui para saber se eu estou com um negócio aqui. Meu Deus, te aceito agora, entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu quero ser salvo. Aí o médico fala, e nada, é benigno. Eita, cervejinha, vamos lá, pagode. Rapaz, tô com uma dor de cabeça, o médico tem que ver se pode ser um derrame. Senhor, eu te entrego a minha vida agora. Se eu morrer, eu tô salvo. As pessoas acham que funciona assim. Um jovem uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu posso sair, eu posso beber, eu posso zoar, curtir minha vida, várias vibes, várias não sei o quê. Quando eu tiver com meus 60 anos, eu arrumo uma mulher. Olha que cangaço, ainda quer arrumar uma mulher com 60 anos. Olha o que te prepara. Olha para a jovem do teu lado e fala assim, olha o que está te esperando. Uma cangaça está preparando o futuro dele para casar com uma mulher. Cuidado que tu no cru estou destino com ele. Não faça a mesma coisa não. Porque tem uma cangalha projetando um negócio e outra cangalha projetando. Na hora que eles bater de frente, irmão, o diabo vai ficar... Se encontrarem, vai ficar ruim para mim. Vou executar logo antes que eles tomem o inferno. E passa a comandar a rebelião lá. As pessoas querem dar volta. Até tem gente, Emanuel, que não dá nó em pingo d'água não. E dá nó em pingo de éter. Só que ele dá em mim. Ele dá na esposa. Mas ele não dá em Deus. Ele não dá em Deus. Quem está entendendo? Então, irmãos, não tente premeditar aquilo que você tem de responsabilidade agora. Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa zombar. O que o homem semear, isso ele colherá. O ladrão da cruz foi salvo na cruz. O ladrão foi salvo na cruz. O ladrão não conhecia a palavra. O ladrão não pensou assim, vou roubar, roubar, roubar. E aí, quando eu estiver pendurado na cruz, vai que Jesus seja crucificado do meu lado, eu peço perdão a ele e vou. Não foi nada programado. Então as pessoas querem tradicionalizar até a salvação. No último momento. Quem está entendendo? E com isso baratearam a graça. A graça não foi de graça. Quem crê que Deus salva alguém de graça? Se Deus salvasse alguém de graça, Ele não teria enviado o filho dele para morrer na cruz do Calvário. Foi um preço muito alto que foi pago. Deus pagou. Ele semeou, Ele ofertou o filho dele para salvar vocês, para me salvar. Foi preço de cruz, de um sacrifício de um Deus que nunca pecou e nunca pecará. Ele veio como um homem e morreu como um miserável. Ele morreu como um maldito na cruz. Maldito seja todo aquele que foi pendurado no madeiro. Está lá em Deuteronômio. Sem nunca ter pecado. Foi um preço muito grande. Então não fale que foi de graça. Foi pela graça. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário abriu um portal. O portal da graça. O portal está aberto ali. Você tem que sair da onde você está e passar por ele. Tu não paga para passar por ele. Mas tu tem que sair do jeito que tu está aí, da situação que tu está, e caminhar e cruzar esse portal. E aí as pessoas criaram essa identidade. Eu posso ir para o baile, eu posso. Jesus frequentava festa. Que festa tu acha que Jesus frequentava? Baile funk? Forró? Jesus frequentava festas bíblicas ou herege? Herege. Não é com vocês que estão falando não, o pessoal da internet que está ouvindo. Quem já ouviu uma pessoa falando isso? Quem já ouviu? Jesus frequentava festa, eu não vou. Aí tu vai pra festa. Aí tá lá, todo mundo. O pancadão. Só as cachorras, só acha aquilo outro e tu tá. O que tu tá fazendo aí, cara? Tu é crente. O que tem a ver, cara? Tem nada a ver, não. Eu sou crente. Jesus frequentava festa. Não era essas festas, não. Jesus frequentava a festa de Pentecoste, Tabernáculo, Páscoa. Jesus frequentava a festa de Hanukkah, festa das cabanas. Jesus frequentava essas festas. Não era essas, não. Amém? Jesus andava com o pecador para transformar o pecador em santo. Ele não andava com o pecador para confirmar o pecador como pecador, não.
Então, por favor, não confunda as coisas. Olha para o teu irmão e diga, não confunda as coisas. Não queira adulterar as coisas. A salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de homem. Mas não foi de graça, é pela graça. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E aí, Davi não tinha medo nenhum de tu perder o reino. Sabe por quê? Ele sabe que entregou o reino para ele foi Deus. Pessoas que foram alcançadas pela graça não têm medo de perder o casamento quando eles são excelentes, porque sabe que quem deu o casamento dele foi Deus. Não tem medo de perder a vaga dele de emprego quando aparecem pessoas até mais capacitadas do que ele e começam a querer sabotar ele lá dentro, e o patrão sabe que se eu perder esse emprego é porque Deus tem o melhor para mim. Porque se foi Deus que me deu, ninguém me tira daqui. Eu tenho que dar o meu melhor. Não é porque eu sou crente que eu vou dar uma de preguiçoso, vou dar o meu melhor. Mas foi Deus que me deu. Pessoas alcançadas pela graça entendem quem eles são. Mefibosete era filho de Jonatas, e Jonatas era príncipe. Quem era para ser rei era Jonatas, filho de Saul. Então ele pega o filho do rei para morar no palácio com ele, irmão. Você está entendendo? Se alguém olha e fala assim, eu acho que era Mefibosete que era para ser rei. Davi, no momento nenhum, ficou com medo de perder o trono. Ele disse, tem alguém da família de Jonatas que eu possa usar de benevolência de Deus? Ele não quis dizer, eu não quero usar de benevolência minha, porque talvez o meu coração não está com vontade de fazer bem para ele. Aliás, o avô dele me perseguiu, o avô dele quase me matou, me envergonhou, mas eu quero usar de benevolência de Deus. Quando que você usa de benevolência de Deus? Quando você não está a fim de abençoar a vida da pessoa porque você acha que ela não merece. Eu não acho que ela merece. Aí Deus disse, eu não estou perguntando se tu acha que ela merece ou não. Ou tu vai abençoar as pessoas só que você acha se ela merece ou não. Então usa de benevolência de Deus para aquela pessoa. Indiferente do que tu acha dela. Benevolência de Deus. E aí Ziba vai buscar ele. Ele estava num lugar chamado Lodebar. A palavra Lodebar significa esquecimento. Midbar é deserto, Ló é não. Não deserto é como se fosse um grito da cidade, dizendo, pois não quero, não aguento mais esse deserto. Por isso que a palavra Lodebar significa lugar de esquecimento. Que o deserto não é uma associação com esquecimento, lugar esquecido, abandonado. Então ele estava lá no lugar de esquecimento. O cara era rei, era príncipe, tem sangue real. O avô dele morreu, o pai dele morreu, mas ele tem sangue de príncipe. Ele ficou aleijado dos pés porque a sua ama de leite, quando o exército filisteu veio para matar os seus Jonatas, quando aquele amalequita matou Saul lá no monte Monte Gilboa, eles correram. E a ama de leite, a Bíblia diz que correu com Mefibosete no colo, e ele era muito pequenininho, e no desespero ela caiu sobre as pernas dele, e quebrou os 2 pés dele, ele ficou aleijado dos pés. Ela no desespero. E aí Davi manda buscar ele em Lodebar, no lugar de esquecimento. Como é que Deus lembra de você? Você está num lugar de esquecimento, sem perna. A palavra, as pernas quebradas está associado de dependência. Entenda o seguinte, um camarada não conseguia caminhar sozinho, tiveram que trazer ele. Então esse encontro de Davi com Mefibosete, ele representa a graça extrema de Deus. Alguns teólogos, eles comparam o encontro de Davi com Mefibosete, Davi Jesus, não é isso? Que usa de benevolência de Deus, porque Jesus foi enviado por Deus. E Mefibosete é a igreja, que somos nós, que estávamos no lugar de esquecimento, aleijados, incapazes de caminhar sozinho, e Jesus mandou alguém nos buscar e nos trazer para sentar na mesa com ele. Há uma pré-figuração da igreja. A Bíblia diz que quando Mefibosete vê Davi vê Mefibosete, Davi fala, Mefibosete. E ele disse, o teu servo está aqui. E Davi disse, você vai viver assim, assim, assado. A terra que era do seu avô, estou devolvendo. A terra de Quis, eu estou te devolvendo. Você vai cuidar.
Ziba, você era funcionário do avô dele? Tu vai continuar trabalhando para o avô dele, tá? Tu vai trabalhar a terra para ele, vai plantar, vai cuidar. Porém, Mefibosete vai comer pão na minha mesa, comigo, ele vai morar comigo. Mas tu cuida das coisas dele, ele tem uma herança, embora ele vai morar comigo. Isso é a graça de Deus, quem está entendendo? É a graça. Quantos de vocês estavam no lugar de esquecimento? Quantos de vocês estavam, algum momento pensou, Deus eu acho que me abandonou? Na verdade, eu acho até que Deus não existe. Na verdade, eu acho até que Deus não está nem aí para mim, no lugar de isolamento. E aí Deus te pega e te coloca na mesa com Ele. Mefibosete olha para Davi, quando Davi restitui tudo o que era do avô dele. Mefibosete olha para Davi e diz, quem sou eu, meu senhor? Um cão morto, para que tu te importe comigo. Eu sou um cão morto. Olha como que esse homem estava abatido. Olha como que esse homem estava desentusiasmado. Olha como que esse homem estava no estado de autocomiseração terrível. Olha como que esse homem estava com a autoestima lá embaixo. Ao ponto de o rei olhar para ele, estender um cetro para ele, tu vai sentar comigo. Ele fala assim, eu não sou digno, eu sou um cão morto. Quem sou eu? Então Davi teve que lembrar quem ele é. Davi teve que lembrar o seguinte, cara, você pode estar aleijado. Tu estava no lugar de esquecimento, mas Deus lembrou de você. Porque tu tem sangue de príncipe. Você vai viver como um príncipe. Tudo bem, quem vai reinar sou eu. Mas se tu tem sangue de príncipe, tu tem que sentar na mesa com o rei. A Bíblia diz que nós vamos assentar na mesa com Jesus na eternidade, nas bodas do Cordeiro, porque nós temos sangue real. Aonde está escrito isso? Pedro disse que Deus nos fez príncipes, reis e sacerdotes. Uma salva de palmas para o Senhor. Apóstolo, eu tenho sangue de rei? Tem. O sangue de Jesus está sobre a sua vida e ele é rei. Tu tem sangue de rei. Por isso que lá em Apocalipse, Jesus aparece para João e diz, ao que vencer, comerá a parte da árvore da vida e se assentará no meu trono comigo. Uau! Ele disse que eu que vou governar? Ele disse que eu vou ser maior do que ele, que eu vou ser igual a ele? Não, mas ele disse, se assentará no meu trono comigo. Porque ele vive em nós. Quem está entendendo? Agora você pode dar uma outra salva de palmas para o Senhor. O que a graça faz? O mundo inteiro está em pecado. Um pecado, uma violência terrível. E aí Deus fala com um homem que procurava ter uma vida melhor, que tinha um desejo de justiça no seu coração. O desejo de querer ter uma vida melhor. O desejo de querer ter uma vida transformada. Aí você imagina, Deus sonda ele e fala, Noé, eu vou acabar com a terra. Porque os homens não estão me procurando, esqueceram que eu existo. A voz da graça. E aí Deus coloca um homem para construir uma arca durante 120 anos. Noé demorou 120 anos para construir a arca. O livro de Hebreus diz que ele foi o pregoeiro da verdade. Quem já ouviu aquela passagem que diz assim? Quem já leu aquela passagem que diz assim? Que Deus diz a Noé, Noé, a partir de hoje o homem não vive mais que 25 anos. 120 anos. E por que que Abraão é logo depois de Noé e Abraão viveu 175? Ele não estava falando, botando um teto para o homem viver. A partir de agora o homem só vai viver 120 anos. Era o tempo que a arca ia demorar para ser construída. Ele disse, ó, daqui 120 anos eu vou acabar com a humanidade. O homem só vai viver daqui até 120 anos. Se você ouvir a minha voz e construir a arca, a esperança da humanidade. Se você não construir, a humanidade acaba aqui em você. Eu fico imaginando Noé construindo uma arca a 200 quilômetros de distância da praia. Eu acredito Noé, as pessoas zombando, a Bíblia diz que zombavam dele. E falavam assim, você está construindo uma arca a 200 quilômetros da praia? Ele disse, vai cair uma grande chuva.
Eu não vou afirmar isso categoricamente, mas segundo uma grande parte dos teólogos, acreditam que até o dilúvio nunca tinha chovido na terra. Não existia chuva. A chuva passou a existir depois do dilúvio. A Bíblia diz que o orvalho regava a terra e águas, fontes de água saíam do chão. Então imagina como que chamaram Noé de louco. Vai cair uma... Está construindo um barco, hein? Vai navegar. Imagina, o litoral lá em Cabo Frio, tu aqui na grama fazendo um barco. É que vai chover. O que é chuva? Vai cair tanta água do céu. Zombaram dele. Mas por que zombaram? Toda obra da salvação é motivo de zombaria. Toda vez que você se levantar para ganhar uma pessoa, para salvar uma pessoa, você vai ser zombado. Apóstolo Paulo disse que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele disse que a cruz foi zombada. A obra da salvação na cruz foi zombada. A arca de Noé foi feita de madeira e a cruz também. Toda obra da salvação vai ser motivo de zombaria. 120 anos, a Bíblia diz que Noé pregando. Noé não abriu a boca, ele pregou com a vida. Por isso que ele é o pregoeiro. A diferença de pregoeiro para pregador. Pregador é o que fala. Pregoeiro é aquele que dá testemunho com a própria vida. Então, Noé foi pregoeiro. Se algum homem olha para Noé e diz, Noé, tu acredita mesmo que vai acontecer isso? E Noé senta com ele e diz, Deus está triste com a humanidade por causa do pecado, por causa da destruição, por causa da malignidade do coração do homem. E aquele homem se associasse à família de Noé. Você acha que Deus também não ia permitir que a família daquele homem fosse salva? Claro, o nosso Deus não queria construir a arca só para Noé. Por isso que a arca demorou 120 anos. Mas o homem não tinha um senso de justiça. Talvez Noé pensou assim, eu vou ter que construir essa arca. Eu sou zombado. Algumas pessoas chegam aqui e dizem, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não vou dar célula não. Eu não vou trabalhar não. Ele acha que está trabalhando para Deus, mas ele está construindo uma arca para ele. Noé achou que estava trabalhando para Deus, se sentindo funcionário de Deus. Por que eu tenho que trabalhar? Imagina, eu estou falando o que ele achou. Em um momento de 120 anos trabalhando, o homem às vezes pode cansar. Tem pessoas que têm 10 anos de ministério e já está cansado. Imagina 120 anos. Quantos questionamentos não passaram na vida desse homem? Quantas zombarias ele não sofreu? Primeiramente ele teve que convencer a sua família. Meu irmão, o primeiro processo que você passa como cristão é convencer a sua família a caminhar junto contigo. Eu não acredito que os filhos dele ajudaram ele a construir a arca, igual mostra nos filmes, logo no primeiro mês, no primeiro ano. Mas quando viram que talvez dentro de 5 anos ele trabalhando sozinho, 10 anos, eles falaram, cara, covardia, nosso pai está trabalhando sozinho, só pode ser verdade. E Deus começou a arrastar o coração do pai para fazer a mesma coisa. Tem gente que acha que vai salvar o filho, não é isso? Frequentando a igreja. Mas deixa eu te contar um negócio. Quando tu leva um convidado para a igreja, quando tu abre a tua célula, quando tu passa na casa de alguém e traz alguém para a igreja, e o teu filho cresce vendo você fazendo isso, o teu filho cresce com amor pela obra de Deus. Quando o teu filho cresce vendo você frequentando a igreja e não fazendo nada pelos outros, ele vira um religioso e o amor de Deus não é fomentado no coração dele. Quando Noé começou a trabalhar construindo a arca, despertou no coração dele o desejo de trabalhar também. Agora vamos embora. Quando terminou a arca, que mandou a chuva, 40 dias, além das comportas do céu, Deus também abriu comportas da terra. E a Bíblia diz que em 40 dias, o topo mais alto da face da terra estava coberto, tipo 30, 40 metros o mais alto. Não tinha como nenhum homem se salvar. Impossível. Eu fico pensando o seguinte. Primeiro, Deus te chama para a obra. Segundo, Deus envolve a tua família. E no final, a arca que você construiu salvou a tua família. O teu ministério salvou a tua família. E quando termina a fase do ministério, que você está jubilado,
que você olha, sabe o que você vê? A prosperidade. Quem foi o homem mais próspero da terra? Salomão. Salomão foi o mais rico. O homem mais próspero foi Noé. Quando a arca desceu, a terra toda era dele, irmão. Qual era o quintal de Noé? Qual era o quintal de Noé? O mundo todo, só tinha ele e a família dele. Todo o ouro da terra era dele. Tudo era dele. Em questão de império, de organização, de riquezas viáveis e visíveis, Salomão. Mas de prosperidade, de terra, Noé. Mas uma arca chamada de Tevá. O que é a graça? Eu escrevo isso no Jardim da Intimidade. A Tevá é tanto para cesto como para arca. É a mesma palavra no hebraico, Tevá. Tevá foi descrito para construir a arca de Noé. E Tevá foi descrito para construir o cesto em que Joquebede colocou Moisés. Tanto um quanto o outro saiu salvo, entrou. Quando nós entramos, irmãos, na dependência de Deus, seja uma arca muito poderosa, um cestinho, Deus nos guarda. Isso é a graça de Deus. Porque a arca de Noé poderia ter entrado para dentro do oceano e ele ter ficado a vida toda no oceano até o alimento acabar. Não tinha uma bússola, não tinha uma vela, talvez não tinha nada e teria morrido. Já baixou a água, mas a água do oceano não baixa, está lá no meio do Índico. Ele morreria lá. Não basta fazer um barco, é ser dependente de Deus, Deus te levar para o lugar certo, e a tua vida estacionar e parar no lugar certo. Sabe o que é a graça? É do início da obra, a família, a construção, a salvação, a prosperidade. Deus está no controle de tudo. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Mas sabe por que Davi foi gracioso com Mefibosete? Porque quem é alcançado pela graça, sabe ser gracioso. O religioso, ele não é gracioso, porque ele não teve um encontro com a graça. O religioso, ele cobra das pessoas demais. Cadê? Vai fazer não? Sabe por quê? Porque ele não foi alcançado pela graça. Um religioso, ele não aceita que um discípulo chegue para ele e fale assim: meu líder, eu pequei. Esse mesmo pecado a quarta vez? Toma vergonha dentro da tua cara, rapaz. Tá excluído. Excluído. Sai da igreja. Vai embora. Tu é pecador. Davi, ele sabia quem ele era. Davi era um pastorzinho, rejeitado pelo pai, para todo mundo. Ninguém sabe o nome da mãe de Davi. Quando Davi escreveu o Salmo, se eu não me engano, 51, que ele diz: em pecado me gerou minha mãe. Algumas pessoas acreditam até que Davi era filho de adultério, de Jessé com prostituta. Por isso que ele era rejeitado pelo pai e pelo irmão. Alguns acreditam. Não vai dizer que eu fundamentei isso. Porque não tem motivo de o filho mais novo sempre é mais dengado. Por que o filho mais novo foi tão rejeitado? Os outros tudo no banquete e ele lá cuidando da ovelha. O maior profeta da terra, que Samuel era profeta, era juiz e praticamente ele era um rei. O cara mais importante da terra entra na tua casa e diz: eu quero almoçar na tua casa. Tu esquece de convidar teu filho? Meu irmão, o presidente da república vem na tua casa te visitar. Os teus filhos estão todos aqui? Não. Tem um ainda, está lá no pasto. Calma aí. Está de brincadeira. É o cúmulo do absurdo do esquecimento. Então quem foi esquecido sabe o peso de ser esquecido. Por isso ele lembrou de Mefibosete. Por isso ele lembrou de querer agradar alguém. Tem alguém de Saul que ficou esquecido? Porque em algum momento, no auge da sua prosperidade, ele lembrou que um dia foi um homem esquecido e abandonado. Até pelo pai. Até por todo mundo. Pelos irmãos, zombado. Desacreditado. Ninguém acreditava no potencial dele. E eu vou te contar um negócio. Embora ele estava muito encorajado por Deus, com vontade de matar aquele gigante, mas quando ele foi conversar com Saul, no fundo, até ele estava se sentindo desencorajado. Chega um momento que o homem pensa assim: vou provar meu valor. Se eu encaro esse gigante e mato esse gigante, eu vou ter nome na minha família. Mas se esse gigante me mata, a minha vida está uma porcaria mesmo. Pelo menos eu vou marcar minha história. Sabe o que é isso?
é a fragmentação. Quando o homem já perde tudo, chega no fundo do poço, ele diz: eu só tenho um caminho a fazer, sair do fundo do poço. Porque eu estou no fundo, não existe lugar mais fundo do que eu estou. Agora, é só entregar minha vida para o Senhor e pronto. Ou morrer no fundo do poço. Foi isso que passou pela cabeça de Davi quando ele viu aquele gigantão que afrontava Israel durante 40 dias, 80 vezes, de manhã e de noite. Esse gigante é a oportunidade de provar o que eu sou. Esse gigante é a oportunidade de provar o meu valor. Os meus irmãos estão alistados. Os meus irmãos estão ali. Meus irmãos são aqueles que foram afrontados. Meu pai vai saber. Quer que eu te... Aonde que está escrito isso, apóstolo? Pergunta para mim, aonde está escrito isso? Na própria Bíblia. Davi matou os gigantes por quê? Porque ele queria fazer a vontade de Deus? Era isso? Então vou acabar com esse romancismo, vamos acabar com essa inocência. Davi tinha o coração queimando por fazer a obra de Deus. Mas Davi sabia quem ele era e onde ele podia chegar. Isso é autoestima também. Davi, ele pergunta para um homem que está na fila e diz assim: o que vai ganhar o homem que matar esse gigante e livrar Israel? Aliás, você também, né, está aqui na fila, né? Dessa vergonha. Aí o soldado disse: o rei disse que vai dar a filha dele em casamento e a família do cara que matar esse gigante nunca mais pagará imposto em Israel. Então ele diz, ele deve ter pensado: esse cara está falando isso que está querendo me induzir a encarar esse gigante. Ele foi lá para outra fileira, no outro lado, tipo quase 1 quilômetro de distância. Ele foi: amigo, o que vai ganhar o homem se matar esse gigante? Ele não queria matar o gigante só para lutar as guerras de Deus? Então por que ele perguntou o que ele ia ganhar antes de matar? O que vai ganhar o homem que matar esse gigante e livrar Israel dessa vergonha? E aí ele disse a mesma coisa. Daqui a pouco ele foi no terceira pessoa, lê o texto e diz: o que vai ganhar o homem? A mesma coisa. Aí ele chega diante de Saul e diz: eu quero matar esse gigante. Primeiro, porque eu amo Deus. Segundo, que eu sei dos direitos que eu tenho de lutar as guerras de Deus, dos despojos. E aí Saul olha para ele e diz: esse homem é guerreiro desde o que é menino, e você ainda é um menino. A ponta da haste da lança de Golias pesava 30 quilos. Um bujão de gás pesa 25 quilos. Cheio. Não é isso, pastor? Um bujão de gás cheio é 25 quilos. A ponta da lança pesava 30 quilos. O cara tinha 2,70 metros de altura. A armadura dele pesava 80 quilos de puro bronze. Ou seja, a armadura dele era mais pesada do que Davi. Ele poderia pegar a haste da lança e fisgar Davi de longe assim, ó. Sem chance de Davi nem chegar perto dele. E aí Davi chega em Saul e diz: me libera para matar esse camarada. Ele disse: mas tu é um menino, mas eu vou matar ele. Eu vou arrebentar ele, arregaçar com ele. Vou destruir ele. Ele vai conhecer o Deus de Israel. Aí Saul disse: vai lá. Tira a armadura dele e dá para Davi. E Davi não consegue nem se mexer com a armadura de Saul. E aí então Davi olhou e disse: olha aqui, eu sou bom no teco, eu sou bom na tiradeira, eu não sou bom de espada. Entenda o seguinte, irmãos: o que Deus tem para você, Ele vai usar você na sua habilidade. Ele olhou e disse assim para Saul: eu matei urso, eu matei leão, e eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante. Eu vou esganar ele. Toma minha armadura. Não, eu vou com aquilo que Deus me deu. O que Deus te deu, tu guarda para ele. A Bíblia diz que na tribo de Israel, na tribo de Benjamim, tinha 700 homens que acertavam um fio de cabelo com a funda. A Bíblia mente?
Mas no livro de Juízes diz que tinha 700 homens na tribo de Benjamim que acertavam um fio de cabelo com a funda. Davi ficou 13 anos tomando conta de ovelhinha, Vinícius. Assim, ó. Imagina um garoto com a funda na mão, o dia inteiro tomando conta. A ovelha está pastando e ele está ali sentado. Uma vez, irmãos, que a dona Vera não ouça, eu peguei a tiradeira com bola de gude, minha vizinha, e eu pegava só nas galinhas assim, ó. Mirando nas galinhas. Umas eu matei, outras eu alejei, a asa ficou assim. A dona Vera foi lá na minha mãe. Olha o que o teu filho fez com as galinhas. Levou as galinhas mortas, as galinhas aleijadas. Minha mãe falou, eu vou pagar as galinhas a senhora toda. Pois bem, Davi, por que tu fez isso? Mãe, eu estava sentado lá no meio-fio, com a tiradeira, com o saco cheio de bola de gude. Quando acabava o tempo da bola de gude, a bola de gude virava munição. Tem uns que enterrava, né? Eu já colocava bola de gude na tiradeira era o melhor que tem, porque não fazia volta, né? Pedra faz volta. Tu mirava, tu ia. Eu fico imaginando Davi assentado, né? Davi assentado debaixo daqueles carvalhais, daquelas árvores com a tiradeira na mão. Sabe qual era a função da funda? Isso aí nós aprendemos no curso de teologia. Teve um professor de hebraico que ele ensinou isso. Ele falou assim, eu entendo de maneira empírica o que significa usar a funda para pastorear. O meu avô tinha uma criação de ovelha. A ovelha, ela enxerga mal, mas ela ouve muito bem, a ovelha animal. Por isso que Jesus compara a gente com a ovelha. Você está entendendo? Ouvir, a fé vem pelo ouvir. E não temos que andar por vista, mas andar por fé. Por isso que a gente tem essa associação. E aí ele diz assim, quando a ovelha ia para longe de nós, se nós fôssemos andando para a ovelha, ela escutava barulho e ela fugia mais ainda de nós. Então nós pegávamos uma pedra com a tiradeira e jogávamos a pedra lá atrás do rebanho. Quando a pedra batia numa outra pedra lá atrás, a ovelha escutava barulho e voltava para perto do pastor. Então o pastor não precisava de sair para pastorear. Ele ficava aí onde ele estava e jogava a pedra lá atrás e ela vinha de volta para cá. Então a tiradeira era a função de um pastor. Quem está entendendo? Então, agora Davi com aquela funda e pedra, irmão. Em Israel, em novembro nós vamos estar em Israel, amém? Ano que vem, amém? Você vai ver o que é pedra. Pedra em Israel é um lugar fácil de tu achar. Todo lugar que tu olha tem pedra. Chão é pedra. E aí Davi, naquelas folhas do salgueiro, uma folhinha, vou acertar, pousou um marimbondo, deixa eu ver se eu acerto, acertei, vou arrancar aquela folha ali, e ele achou que era uma brincadeira, mas Deus estava treinando ele para a maior conquista da sua vida. O que Deus te coloca para fazer hoje, Ele está te treinando para amanhã. E aí então, quando chegou na hora de vencer o gigante, ele quis botar a armadura de Saul. E aí eu acho que o Espírito Santo lembrou ele. Ele falou, não, vai com a tua. É com a tua habilidade que você vai vencer. Então Davi olhou para a folha do salgueiro, desse tamanhozinho. Eu arrancava. Quando ele olhou para a cabeça de Golias, um bolão desse tamanho, falou, ah, tá de brincadeira. Ai, é hoje. Vou comê-lo na pedrada até ele arriar. Tem gente que acha, pastor Ana, quando vê o filme de Davi, que pousou uma luz branca sobre Davi, e Davi tomou uma coragem e tacou a pedra, aí um anjo pegou e direcionou a pedra na testa e matou. Foi tudo um milagre. Deus nos encoraja, mas a habilidade é nossa. Eu vou repetir. Deus nos encoraja para estar diante do gigante. Treino. Já diziam os antigos, jogo é jogo, treino é treino. É ou não é? Jogo é jogo, treino é treino. Quem é negócio de MMA sabe, tu pode treinar e tu bate, mas na hora da pancada mesmo, é outra situação. Tem que mudar a estratégia, tá apanhando igual burro, muda. Porque jogo é jogo, treino é treino. Não é assim? Então você tá lá, batendo num pedaço de madeira, mas quando tu bota um gigante de 2,70 m na tua mão, aí meu irmão, aqui ó. Então você sabe fazer, quem tá entendendo? Tu sabe fazer, mas o medo não te deixa fazer direito. Tu sabe pregar, tu sabe fazer,
tu é bom naquilo que tu sabe fazer, mas na hora do desafio, você tem medo e não faz direito. Mas se Deus te empodera, isso é a graça de Deus. Se Deus te encoraja, você vai fazer aquilo que você é chamado para fazer de maneira excelente. Então, não foi Deus que acertou Golias. Quem acertou Golias foi Davi. Mas foi Deus que encorajou Davi a acertar Golias. E aí ele pega a pedra, ele diz, é agora. Vamos imaginar, aqui, a câmera dá para pegar aqui, que parte aqui no altar? A parte do microfone? Vamos imaginar, eu, Davi. Claro, eu sou Davi. Tá mal para Golias, mas eu sou Davi. Davi diz assim, esse cara tem 2,70 m. Esse camarada... Quem estava no futebol ontem aqui? Quem estava jogando bola lá? Então, eu pegava na bola, vinha o irmão do Ulisses desse tamanho, a cadeirinha desse tamanho, fazia o que queria comigo. A agilidade dele, olha a minha. Aliás, o meu percentual de passes errados ontem foi de 50%. Eu nunca errei tanto passe. Errei 50% dos meus passes. Só peguei na bola 2 vezes. Um acertei e o outro errei. Pronto, 50%. Aí o que aconteceu? Imagina, pastor Luciano. Não tem como. Então tem como eu encarar ele? Não tem, mas Deus me dá sabedoria. Eu vou pegar pedra, porque lá tem pedra à vontade. Eu vou escolher 5 boas no riacho. Mas se faltar essas 5 lá, também tem. Ele vai vir pra cima de mim, eu vou dar pedrada. Pum! Daqui a pouco eu vou correr para cá e vou dar outra. Pum! E vou correr para cá e vai dar outra. E pum! Eu vou comer ele na pegada. Ele vai chegar para perto de mim, eu vou correr dele. E vou dar outra pedrada. Quando ele chegar, eu vou correr, vou pegar outra pedra. Ele está com 80 quilos, já é pesado 80 quilos, eu vou comer. Mas vou dar tanta pedrada nele, que ele vai falar, tá, garoto, me mata. Ou tu acha que Davi já achou que ele com uma pedrada ia matar? Ele disse, eu vou correr para cá, eu vou dar... Pum! Vou dar onde agora? Vou dar aqui. 3 dias comendo na pedra, vai ficar aquele carombo igual de marimbondo. No mínimo dá empate. Eu não mato ele, mas dá empate. Que ele ia falar, eu vou para casa. E aí Saul fala, tu não matou, mas também não morreu. Ou tu acha que ele chegou lá, eu vou matar e pronto. Essa é uma mentalidade de crente que é espiritualista. Ele sabia que ele poderia matar, mas no fundo ele também sabia que poderia morrer. Mas ele disse, vou dar o meu melhor, porque Deus está comigo. Uma salva de palmas para o Senhor. Sabe qual é o problema com isso tudo? As pessoas potencializam tanto o milagre, desmerecem o esforço de quem Deus usou para fazer o milagre. E isso vai desentusiasmando as pessoas de procurar se capacitar e de fazer. Para que eu vou me capacitar? Se no final é Deus mesmo que vai fazer. Deus te capacita matando o leão e o urso. Mas a graça de Deus te coloca diante de gigantes. Sabe para quê? Para te promover. A graça de Deus, ela te empodera e diz, chegou o tempo de parar de ficar atrás das malhadas. Chegou o tempo de parar de ser o filhinho rejeitado. Chegou o tempo de sentar no trono e ser honrado diante de todo mundo. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, o que você faz nos porões será anunciado de cima do telhado. Se coloque de pé.